Tudo bem, pessoal? Professor Rodrigo Schirmer aqui com mais um Batalha Cultural que você pode assistir aí no Guerra da Informação. Bom, hoje eu quero trazer aí uma releitura de uma obra que para mim ela é muito importante, né, para a gente compreender o que a gente está vivendo atualmente, compreender um pouco, né, dessa nossa sociedade atual, que é a obra A Rebelião das Massas, né, de José Ortega y Gasset, esse filósofo aí, escritor espanhol, que escreveu essa obra magnífica, que eu acredito uma das mais importantes aí dos últimos tempos, para a gente compreender esse conceito aí, pelo menos o conceito de ser humano, né, o conceito desse homem contemporâneo, que Ortega y Gasset construiu isso praticamente quase 100 anos atrás. Né? A obra foi publicada em 1930, né, no início do século XX, aquele primeiro terço do século XX, e ele conceituou aí, ele criou essa ideia do homem massa. Né? O que seria o homem massa de José Ortega y Gasset? Para Gasset, né, aí a gente tem que voltar no tempo e entender o contexto daquela época, que era uma época, né, pós Primeira Guerra Mundial, era uma guerra em que as ideias totalitárias elas estavam muito presentes, né, na vida das pessoas, dos indivíduos. Né? As pessoas elas sofreram com a Primeira Guerra, né? Então elas estavam ainda com as sequelas de tudo aquilo que se passou, as ideias totalitárias, aquela questão da comunicação de massa, né? Do rádio era muito presente, a imprensa também, então a informação circulava de forma mais rápida, né? As pessoas e a informação vinha já com aquele verniz ali da mídia, né? Dos governos. Então o homem massa ele foi se moldando, por isso que é o homem massa, né? Porque ele é moldado, né? Então para Ortega y Gasset o homem massa é aquela pessoa medíocre, aquele cidadão medíocre. E a gente não pode confundir, né, com o homem massa como aquele que o homem ignorante, né, aquele homem totalmente ignorante e tal, que não tem acesso ao conhecimento, não. O homem massa para o José Ortega y Gasset, ele pode ser um homem com diploma, ele pode ser um indivíduo com formação acadêmica, ele pode ser um indivíduo com dinheiro. Então, o homem massa ele não está atrelado à questão financeira, à questão social, a nada. Ele é um conceito psicológico, né, que José Ortega y Gasset criou. Né, e a gente vê isso presente até hoje. Né? Óbvio que as circunstâncias vão mudando, né, a questão tecnológica, né, as coisas vão evoluindo, e esse conceito de homem-massa ele também muda, mas ele não se afasta daquilo que o Gasset definiu, que é o homem medíocre, né, o homem que tem 3 ou 4 ideias fixas, né, que rejeita o conhecimento, né, que acha que tem opinião sobre tudo, sobre todos os assuntos, então ele se acha o dever de opinar, ele simplesmente acha que as coisas são extremamente fáceis, né, de serem resolvidas, ele pensa de forma coletivista, e aí vem também esse pensamento aí que era muito presente nessa época, dos pensamentos totalitários, né, onde você tem um conceito ali de que um grupo, uma força, ela pode definir e pode moldar, né, os caminhos de toda a humanidade. Foi o período realmente que a gente abriu espaço aí para os regimes mais totalitários que a gente observou na história. Então, o José Ortega y Gasset ele tem esse conceito, né? Ele criou esse conceito do homem-massa, que é importante, porque hoje isso é muito presente. E eu acredito que, fazendo uma análise do que era o contexto, né, do início do século XX, naquele primeiro terço lá, naquela situação, naquela circunstância, e trazendo para hoje, eu acho que se intensificou essa questão aí do homem-massa, né, principalmente aí com relação ao aumento da tecnologia. Ele traz também outros conceitos importantes na obra. Tá? É uma obra grande, é uma obra. Uma leitura não é uma leitura difícil, né? Mas você tem que entender certos conceitos ali para poder compreender a obra de uma maneira melhor. Ele traz o conceito também dos náufragos, né? Ou seja, ele faz uma analogia que o homem, né? Ele faz essa analogia dos náufragos, que o homem ele é como se fosse um náufrago, ou seja, ele precisa encontrar um caminho, uma direção, mas ao mesmo tempo, naquela dificuldade ali que você está náufrago no meio do oceano, né? E você precisa achar um caminho, e o homem massa simplesmente ele se recusa a achar esse caminho,
né? Então ele fica à deriva, ou seja, ele não sabe para onde ele vai, né? E a partir do momento que ele não sabe para onde ele vai, qualquer direção para ele faz sentido, né? Então é uma analogia importante que ele faz na obra. Ele também tem uma frase muito impactante que eu acho sensacional, que define a alma, né? Que define o cerne do ser humano, do indivíduo, que é a seguinte frase: eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não salvo a elas, não salvo a mim. Ou seja, o Ortega quis dizer com essa frase? Para mim é uma frase perfeita. Ou seja, você é você e suas circunstâncias. Você não pode viver alheio a elas. Você tem que entender quem você é a partir das suas circunstâncias. Como você nasceu, né, com as suas características genéticas, suas características físicas, as suas dificuldades, seus problemas, né, e você tem que entender qual é a sua circunstância e conseguir superá-las, né? Então, o desafio de superar essas circunstâncias é que é o grande objetivo, né, do ser humano. E o homem massa ele rejeita justamente isso. Ele não aceita as circunstâncias. Ele tem uma tendência vitimista. Ele acha que o mundo, né, ou alguém deve alguma coisa para ele, né, ou seja, então e tenta fazer com que ignore a circunstância, né, e tenta fazer com que o mundo o compreenda, né, que é um conceito psicológico aí do José Ortega y Gasset. Outro conceito interessante da obra é o conceito que ele diz que esse homem massa ele é um homem carente de um centro e carente de um dentro. O que significa isso, né? São palavras bonitas e da maneira como o Ortega construiu isso, né? Um homem massa carente de um centro, carente de um dentro, né? Ou seja, ele não tem uma bússola moral, ele não tem uma bússola espiritual, ele não sabe de onde ele veio, ele simplesmente apareceu no mundo, ele não compreende todo o esforço que a humanidade fez, né, para chegar até aqui, então as coisas são aparentemente mais fáceis, isso a gente volta para o contexto da época, onde houve um salto muito grande na questão da industrialização, da tecnologia, da comunicação, ou seja, a vida ficou um pouco mais fácil, né, naquela época. Então esse homem massa ele foi construído a partir disso, né, a partir dessa falta aí de ligação com o passado, ligação com a história, ou seja, você perdeu seus valores espirituais, valores morais, você não tem uma bússola moral, você não sabe para onde você vai. Então, se você não sabe quem você é, você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai, né? Esse é o conceito do homem massa, ou seja, ele é moldado, ele não tem uma personalidade, né? Ele não se define, então ele pode ser definido por conceitos externos. Né? E isso gera um problema muito grande, né, que a gente vem enfrentando, né, nos dias atuais. A gente vê, principalmente aí nessa questão das redes sociais, da comunicação, e houve realmente uma facilidade, né, para você buscar informação, mas nessas bolhas, né, aí informacionais, aí você consegue ver o homem massa bem aparente, né? Ou seja, um homem que ele é moldado. Então, o nosso grande desafio é esse, né? É superar isso. E como fazer para superar isso? Primeiro a gente tem que entender a nossa circunstância, como o Gasset explica perfeitamente no livro. Você tem que entender quem você é. Contexto, você nasceu no Brasil, você nasceu em tal município, com uma condição financeira tal, né, com uma condição genética tal, e a partir disso você vai construir a sua vida e você vai fazer o seu melhor. Mas para fazer isso você tem que entender. Né, e isso requer uma compreensão de toda a construção do indivíduo, requer uma ligação com o passado. Você tem que entender a sua origem, né, para se localizar no mundo, né, para ter um centro no mundo, e a partir desse centro você ter um dentro, que o dentro realmente é um objetivo de construir algo melhor para você e algo melhor para a civilização e para a sociedade. O homem massa ele rejeita tudo isso, né, ele pensa principalmente em satisfazer prazeres imediatos, né, ele não tem algo a longo prazo, algo que transcende a própria existência. Então, isso forma, assim, e a gente vê nessa época que o Gasset escreveu o livro, a construção desses indivíduos, ou seja, Mussolini, Hitler, Stalin e outros líderes, né, homens massa, liderando uma multidão de homens massas, a gente já viu o perigo, né, que isso pode ocasionar.
Então a gente tem que rejeitar isso, rejeitar ser um homem massa, rejeitar ser moldado e buscar o nosso próprio destino, buscar informação, buscar conhecimento, conhecimento verdadeiro que você vai encontrar principalmente nessa obra de José Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas. Ali você tem um conceito pleno, né, um conceito completo, psicológico, de uma descrição psicológica, né, da formação desse indivíduo que José Ortega definiu, né, e criou esse conceito lá na década de 30 e ele é válido até hoje, ou seja, olha a importância dessa obra. Então, outra questão fundamental dessa obra é que o homem massa, né, do José Ortega Gasset se aproxima muito, né, do cretino fundamental do Nelson Rodrigues, do imbecil coletivo de Olavo de Carvalho, ou seja, eles aperfeiçoaram e trouxeram já para a contemporaneidade essa questão do indivíduo massa. Então a gente tem aí autores importantes que a gente for revisitar e principalmente ler as obras desses autores, principalmente Nelson Rodrigues, Olavo de Carvalho, José Ortega y Gasset, a gente vai conseguir uma descrição psicológica desse indivíduo que a gente vive atualmente, né, que é um indivíduo contemporâneo e que cria essas dificuldades aí que a gente vem assistindo aí. Então, a Rebelião das Massas, José Ortega y Gasset, né, tá aí um breve resumo da obra. Vocês fiquem sempre nesses conceitos aí que eu falei para vocês, conceito dos náufragos, o conceito de eu sou eu e minhas circunstâncias, o homem carente de um centro, carente de um dentro e principalmente a construção do homem massa, né? Um livro importantíssimo para vocês aí que gostam de ciência política e gostam de entender, né, as coisas buscando nas fontes verdadeiras, naquelas fontes que daqui a anos, né, a gente vai, o tempo vai passar e não vai mudar, porque ali está o verdadeiro conhecimento, a verdadeira definição. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo Batalha Cultural, porque aqui, para vencer a guerra, são várias batalhas, né? A guerra, ela é lá na frente. Não se ganha uma guerra sem passar pelas batalhas, e a batalha cultural, ela é fundamental. Abraço a todos, fiquem com Deus.